Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Caiane. Bom dia, David. Diego, Felipe. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo, senhor? Também. E aí, professor, bom dia. Beleza, Felipe? De boa. Pode esperar só mais um pouquinho para ver se o pessoal vai entrar mais. Bom dia, André, Esther, Luísa. Bom, galera, é o seguinte, ó. Bom dia, Larissa. Nesse friozinho, assim, de um sábado pela manhã, bem gostoso, né, para discutir Oriente Médio e tal. A gente vai, galera, hoje, na aula, finalizar mentira, né? Porque ainda tem muita coisa para ser discutida. Mas o nosso cronograma a gente estava discutindo na semana passada as guerras do Golfo. Lembra, a gente finalizou na guerra entre Iraque e Kuwait, tá? Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra do Golfo, também conhecida como a invasão. Aí vocês já estavam vivos já. Aí vocês já podem ter uma... Quer dizer, deixa eu pensar. Putz, pior que eu não sei, hein? Vocês já estavam vivos já quando teve o atentado às Torres Gêmeas? 2001? 11 de setembro de 2001? Ainda não? Tô ficando velho já, hein? Meu Deus do céu. Eu lembro, galera, certinho como foi o atentado. Enfim. A gente vai discutir porque tava na barriga, beleza. Então já conta já, tá? Quando teve o atentado ao 11 de setembro e tal, a gente vai discutir. E aí depois falar um pouquinho sobre a questão palestina, tá? E aí depois falar sobre a Primavera Árabe. E aí a gente finaliza... Eu fui... a gente finaliza o nosso papo de Oriente Médio. Falei, André, pode falar. Você queria falar alguma coisa, André? Que levantou a mão? Ah, tá, entendi. Tranquilo, então. Bom, gente, ó, seguinte, então vamos lá, continuar, ó. Só para quem não se lembra o nosso papo, né, que a gente estava fazendo, eu tinha acabado de começar a bater papo sobre Oriente Médio, e aí eu falei para vocês que o Oriente Médio tinha três coisas estratégicas. Diversidade étnica, que a gente já discutiu, quem são os povos do Oriente Médio e tal. A gente estava discutindo a questão religiosa. Falei para vocês que existem ali ao berço das três principais religiões monoteístas: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. E a gente está batendo papo sobre o petróleo. Falei para vocês que o Oriente Médio tem 65% das reservas... Bom dia, Gito, tudo bem? Tem 65% das reservas mundiais, tá? Só que não é o Oriente Médio como um todo. Por exemplo, Israel não é um país que tem petróleo, a Síria não é um país que tem petróleo, a Turquia não tem petróleo. Aonde tem petróleo exatamente é no Golfo Pérsico, ou seja, aquela regiãozinha que margeia alguns países, como por exemplo Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, dentre outros aí. Ali sim é onde tem petróleo, tá? 65% das reservas mundiais. E é por isso que os conflitos eles são também, né? Por isso que os conflitos eles são bastante grandes, bastante importantes. Aí eu comecei a discutir todo o histórico com vocês da primeira crise do petróleo. Falei, se eu não me engano, né? Acabei na segunda crise do petróleo, falando para vocês da guerra entre Irã e Iraque. Isso tudo aconteceu porque o Irã, em 1979, perdão, ele fez uma revolução. O Iraque quis acabar com essa revolução, apoiado pelos americanos, não conseguiu. A guerra entre Irã e Iraque durou mais ou menos 10 anos, de 79 até 89. O Iraque, financiado pelos americanos, tentando acabar com a revolução fundamentalista iraniana, perdão. No final das contas, galera, o Irã continuou como um país fundamentalista.
O Iraque achou que os norte-americanos tinham apoiado menos do que deviam, tá? Deram menos dinheiro, deram menos apoio do que deviam. E o Iraque mesmo, assim, poxa, eu passei 10 anos em guerra com o Irã, meu país vizinho aqui, para os Estados Unidos me dar um dinheirinho, não me dá um apoio nem nada. E aí o Iraque também se torna um não aliado dos Estados Unidos, tá? Foi aí que a gente parou a aula passada. E aí, continuando aqui o nosso papo, em 1991, se eu não me engano, se eu estiver errado pode me parar, tá? Mas acho que foi aqui que a gente parou. A gente vai ter a famosíssima, professor famoso para você, Guerra do Golfo. Também conhecida, galera, como a primeira guerra televisionada do mundo. Como assim, professor? Foi a primeira guerra que efetivamente as TVs faziam entrevista. Sabe que nem você vê hoje, por exemplo, lá? Houve um ataque na faixa de Gaza, refugiados na Síria, e você vê tipo, o cara fazendo entrevista e caindo bomba assim atrás do cara. A primeira vez que isso aconteceu foi na Guerra do Golfo, em 1991. A gente fala que foi a primeira guerra televisionada do mundo. Essa Guerra do Golfo, ela vai acontecer, galera, entre dois paizinhos. Kuwait e Iraque. Iraque, que a gente não pode esquecer, é o mesmo país que tinha acabado de sair da guerra com o Irã, hein? A guerra Iraque-Irã durou de 1979 até 1989. Era bom dia aí para quem está entrando. De 1979 até 1989, tá? A Guerra do Golfo, ela vai acontecer 2 anos depois do final da Guerra do Iraque. Da Guerra do Irã-Iraque. Aí. Tá, professor, e daí? Por que aconteceu? Esses dois países, os dois, eles são membros da OPEP. Vocês lembram o que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP se comporta como se fosse um cartel. Então lembram que eles combinam preços e produções a fim de evitar concorrência, tá? Eles praticamente têm o monopólio do petróleo no mundo, só eles, mais ou menos, né? Porque eles têm mais ou menos 90% do petróleo do mundo, tá? Então eles têm o monopólio quase do petróleo do mundo e eles combinam quanto que eles vão produzir, qual vai ser o preço que eles vão estabelecer na mercadoria. Fato é, galera, que o Kuwait estava quebrando o cartel. Como assim, professor, quebrando o cartel? O Kuwait está vendendo um petróleo a um preço mais baixo do que era praticado pelo mercado internacional a partir do cartel. Iraque não gostou, galera. Até porque, sabe para quem que ele estava vendendo o petróleo mais barato? Para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos compra mais barato. No final das contas, o Iraque, que se for pegar, galera, regionalmente, é sim uma potência econômica, é sim uma potência militar, frente aos outros países, tá? O Iraque é sim um grande destaque. O Iraque vai lá e invade o Kuwait. Iraque, liderado por ele mesmo, Saddam Hussein, carinha que talvez vocês já tenham ouvido falar, tá? Quando era pequeno, galera, na TV só falava sobre ele, tá? Eu lembro exatamente. O Iraque invade o Kuwait. Invade o Kuwait porque o Kuwait estava ajudando um inimigo do Oriente Médio. Nesse momento, o Iraque, né, já era um país contra ali, os Estados Unidos. Estados Unidos não deixa barato. Estados Unidos invade o Kuwait e retira as tropas iraquianas. Isso aqui, galera, é interessante até vocês fazerem uma relação com a aula de atualidades que a gente teve. Lembra que eu falei um pouquinho sobre a Guerra do Golfo?
Porque a opinião pública americana tava meio assim de querer fazer uma intervenção no país estrangeiro. Meu, mas o problema é deles, né? Qual que é o mérito que os Estados Unidos têm para querer interferir num outro país? No final das contas, uma garotinha do Kuwait apareceu na televisão falando de todos os abusos que o exército iraquiano fazia contra os kuwaitianos. Foi descobrir, depois que a guerra já tinha acabado, que essa garotinha que estava fazendo as suas declarações, que estava falando, era uma garotinha que era filha da embaixadora do Kuwait nos Estados Unidos, ou seja, nem no Kuwait ela morava. E ela foi fazer uma opinião, né, foi dar a sua opinião ali sobre os abusos, sendo que ela não morava nem no Kuwait. Ou seja, teve uma manipulação ali da opinião pública com toda certeza, tá? Por parte dessa garota, que era filha de uma embaixadora do Kuwait nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos invade o Kuwait e retira as tropas iraquianas. Ou seja, cara, a consequência disso aqui vai ser, com toda certeza nesse momento, Iraque é um rival geopolítico dos Estados Unidos. Iraque é um rival geopolítico dos Estados Unidos. Ok? Beleza. E aí a gente ficou, cara, um tempão assim, né? Mais ou menos uns 10 aninhos, com tudo acontecendo. Com os países do Oriente Médio ali, alguns gostando mais, outros gostando menos dos Estados Unidos, até que, eu lembro exatamente como que foi, tá? No amanhã do dia 11/9/2001, tivemos o atentado ao World Trade Center, também conhecido como as Torres Gêmeas, World Trade Center, e o Pentágono. Lembrando, galera, que tudo isso aqui eu estou falando para vocês a respeito do petróleo, tá? Então, cada uma dessas guerras que vão acontecendo vão causando uma alteração no preço do petróleo. Depois, para finalizar a nossa aula, né, eu vou mostrar para vocês um gráfico da variação do preço do petróleo. Vocês vão ver como que ele conta a história do Oriente Médio. Como você percebe alguns picos, tipo, ó, sei lá, a Guerra do Yom Kippur dispara, a primeira crise do petróleo, aí depois cai. Guerra Irã-Iraque, dispara, depois cai. Guerra do Golfo, dispara o preço do petróleo, depois cai. Atentado às Torres Gêmeas, dispara o preço do petróleo, depois cai. Tá, então o petróleo e a geopolítica do Oriente Médio tem tudo a ver. Claro, pessoal, mais de 2/3 tá ali naquela região. Atentado ao World Trade Center e ao Pentágono. Toda vez que você faz um atentado, não que eu seja assim perito, né? Nunca fiz nenhum atentado, claro. Mas um atentado, galera, ele tem que ser uma coisa simbólica, tá? Tem que ser simbólico. Não adianta você fazer um atentado numa farmácia. Por quê? Porque a farmácia diz muito pouco sobre o que é o país. Esse atentado, você sabia que tinha mais um alvo, né? Um alvo que ele foi interceptado. O World Trade Center, que é como se fosse uma espécie de símbolo econômico dos Estados Unidos, e o Pentágono, que é como se fosse uma espécie de símbolo militar dos Estados Unidos. Eu sempre converso com vocês, e acho que vocês se lembram, para você se consolidar com uma potência geopolítica, você tem que ter, galera, influência econômica, influência cultural e influência militar. Olha aonde foi feito o atentado. No World Trade Center, que é como se fosse, sei lá, tipo, uma comparação aqui com o prédio do Banespa, aqui em São Paulo, tá? Tipo, meu Deus, olha aqui, prédio do Banespa, nem existe mais o Banespa, mas o antigo prédio do Banespa, né? Como se fosse, olha só que centralidade econômica, que importância econômica. E o Pentágono, que era a Organização Militar Americana. E tinha mais um avião. Vocês sabem para onde que ia? O outro. Qual era o outro alvo? Alvejado aí pelos... No caso, pela Al-Qaeda, na época. Vocês lembram qual era? Casa Branca, exatamente, Felipe. Exatamente, Samuel. Era a Casa Branca. Ou seja, tinha mais um que era a Casa Branca, que era o símbolo político. Vocês percebem o que foi esse atentado? Olha isso, galera. Os Estados Unidos, ousados, exatamente, ousados. Eu diria a palavra certíssima, viu? Ousado é a palavra. Eu diria para vocês que os Estados Unidos, ele sempre participou de guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etc. Mas os Estados Unidos, ele nunca teve uma guerra no seu território. Ninguém nunca atacou os Estados Unidos.
Aliás, a única vez que os Estados Unidos foi atacado foi mais uma fake news. Pearl Harbor, né, foi uma das vezes, tá? Que os norte-americanos até estavam torcendo para serem atacados para conseguir participar da Segunda Guerra Mundial, mas o ataque à Baía dos Portos, não sei se vocês já ouviram falar, galera, dessa história. A gente já discutiu um pouquinho lá no começo do curso da Revolução Cubana. Eu falei para vocês. Eu falei para vocês, galera, sobre a Revolução Cubana. Cuba era um país que até 1959 era um país liderado pelo Fulgêncio Batista, completamente aliado aos Estados Unidos, tá? E que em 59 teve uma revolução que transformou Cuba num país não aliado aos Estados Unidos, inicialmente não socialista, até que em 1961, 2 anos depois, Cuba pede apoio para a União Soviética e aí sim Cuba se torna um país socialista apoiado pelos soviéticos. Em 1960, os Estados Unidos, olha o que os caras fizeram. Eles fingiram que os cubanos tinham atacado a Flórida para justificar um ataque aos cubanos. Cara, de verdade, isso aconteceu, tá? Fala assim, nossa, sofremos um ataque. Foi uma das poucas vezes que atacaram realmente o continente americano. E no final das contas foram descobrir que não foram nem os cubanos. Foram os próprios americanos que forjaram o ataque para justificar uma intervenção no território cubano. E mesmo assim não conseguiram acabar com a Revolução Cubana. Cuba, aliás, se torna socialista, né, no ano seguinte, aumentando ainda mais a rivalidade geopolítica com os americanos. Então os Estados Unidos, eles nunca foram atacados no seu próprio território. E o pior, galera, olha o significado disso. Quem atacou foi a Al-Qaeda, liderada por um gênio. Gênio no sentido de ser muito... Não que eu goste que ele fez, tá? Mas gênio no sentido, tipo, de um cara ser muito inteligente mesmo. Aliás, os grandes terroristas, vocês sabiam que a maior parte deles, teve uma pesquisa aí, que os terroristas, mais da metade são engenheiros? Não sei se alguém aqui vai fazer engenharia, mas, galera, dá para entender, né? O cara que gosta de exatas, certeza que coisa boa na cabeça não tem, tá? Tô brincando, gente. Imagina o cara que quer fazer engenharia. Exatamente, né, galera? É um nicho de terroristas, tá? Você vai na Poli, por exemplo, tá? A Poli, a Unesp, a Unicamp. Eu sei, eu tenho conhecimento de causa para falar. Já contei para vocês, né? Que eu, antes de fazer geografia, minha família, né, inteira de engenheiros e tal, eu gostava de exatas também. Eu fui lá eu fiz menos, tá? Fiz quase tipo uns 3 meses ali na Unicamp, fazia engenharia elétrica. Alguém que gosta de cálculo, enfim, galera, dessas matérias aí de exatas, não pode ser boa pessoa, tá? Isso é fato. Você pega, por exemplo, o Lucas. Lucas, professor de matemática de vocês. Você acha que o cara tem algum tipo de coisa boa na cabeça, galera? Você vê na cara ali que ele é terrorista. Na cara, tá? Tem uma carinha de terrorista, o Lucas, né? Você vê assim, ó. Enfim, a Al-Qaeda, galera, era liderada por um carinha chamado de Osama Bin Laden. E aí, os bonzinhos são os piores, exatamente. O Lucas tem aquele jeito de bonzinho. Osama Bin Laden, galera, e a Al-Qaeda, isso é um papo bem interessante pra gente ter, tá? Da onde surgiu essa organização, Al-Qaeda? Al-Qaeda é um grupo que existe até hoje, tá? Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas o Estado Islâmico mais famoso hoje que a Al-Qaeda é uma dissidência da Al-Qaeda. Eu diria para vocês que é como se fosse a Al-Qaeda mais radical, porque o Estado Islâmico, ele pertencia à Al-Qaeda, só que eles consideravam a Al-Qaeda meio a menos demais. Não eram atuantes. Então, o Estado Islâmico é uma dissidência mais radical da Al-Qaeda. A Al-Qaeda, por incrível que pareça, considera o Estado Islâmico muito radical. Ah, não. Aí vocês apelaram também, né? Fazer um atentado ao World Trade Center, ao Pentágono, até entendo. Agora, não, aí não dá, né? Beleza? Esse é o nível do papo. Osama Bin Laden e a Al-Qaeda, sabe como que eles foram criados? Eles foram criados, galera, num contexto de Guerra Fria. A Al-Qaeda foi criada no Paquistão. Eu vou até mostrar um mapa para vocês, que acho que vai dar para vocês entenderem um pouco mais. Ó. Aqui nós temos Mother Russia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, todos esses países da Ásia Central. E aí a gente começa a chegar nas regiões
como Afeganistão, Paquistão, regiões aqui mais importantes para o nosso papo de hoje, tá? Tanto Afeganistão como o Paquistão, existia muito medo, durante a Guerra Fria, que esses dois países se tornassem socialistas. Olha a influência da Rússia aqui, galera, muito próximo desses países. Então, o que os Estados Unidos fez? Ele financiou grupos nacionalistas e financiou treinando, tá? Se você for procurar na internet, existem fotos do Osama Bin Laden, na época que não era considerado um terrorista, sendo treinado pela CIA. Exatamente, galera, recebendo dinheiro dos americanos. Ele foi treinado pela CIA para expulsar os soviéticos dessas regiões, tá? A ideia dos Estados Unidos é que nenhum desses países, porque a China já era socialista, a Índia foi financiada pelos americanos durante a Guerra Fria, tá? Então a China já era socialista. Era uma disputa na Ásia Central para saber se essa região ia se tornar socialista ou capitalista. Esses países do Uzbequistão, Turcomenistão e tal, eles já eram socialistas porque eles pertenciam à União Soviética. Tá? Eles pertenciam à União Soviética, então era tudo socialista. Agora, essas duas regiões foram extremamente estratégicas, o Afeganistão e o Paquistão. E aí, Osama Bin Laden, tá? Exatamente, né? O aluno superando o mestre, Osama Bin Laden, falou assim, não, Estados Unidos, concordo com você. Nossa, como eu sou contra o socialismo soviético. Sou muito contra. Então, ó, pode me dar dinheiro, pode dar treinamento para o meu exército, que a gente vai ser resistência à intervenção estrangeira. A gente vai ser resistência à intervenção estrangeira. E os Estados Unidos fez isso, tá? Efetivamente, treinou ali tanto a Al-Qaeda como um outro grupo que a gente vai falar ainda hoje, que é o Talibã. O Talibã também foi treinado pelos americanos, também foi financiado pelos americanos, para resistir à ofensiva socialista na Ásia Central. E conseguiram. Nem o Paquistão, nem o Afeganistão se tornaram países socialistas. Mas perceba, galera, a Al-Qaeda não é que ela é contra o socialismo. Não tem nada contra o socialismo. Ela é contra intervenções estrangeiras. Porque é um grupo fundamentalista. Tá? Esse aqui é um grupo fundamentalista, ou seja, que quer unir Estado com religião e quer que o Oriente Médio seja financiado, seja ocupado somente por pessoas que moram no Oriente Médio efetivamente. Ou seja, que não tenha nenhum tipo de intervenção estrangeira. A Al-Qaeda, quando conseguiu se livrar, acabou a Guerra Fria e a região não se tornou uma região socialista, pô, os caras venceram. Só que daí os Estados Unidos que colocar as suas patinhas ali, né? Quis colocar a sua influência. Pô, beleza. Então deixa eu mandar tropas aí, a gente vai virar um entreposto militar, porque vai que eu tenho que fazer algum tipo de intervenção na China, algum tipo de intervenção em algum país do Oriente Médio, você vai ser uma base militar minha. A Al-Qaeda falou, não. Aqui é território do Paquistão, no caso do Talibã. Aqui é território do Afeganistão. E aí esses dois grupos, eles se tornam rivais geopolíticos dos Estados Unidos. Inicialmente treinado pelos americanos. Exatamente, isso mesmo, Henrique, essa é a situação mesmo, tá? E aí eles se tornam, galera, rivais geopolíticos dos Estados Unidos. E os atentados começam. Por quê? Porque além de se tornar rivais geopolíticos, eles falam, a gente está defendendo o território do Paquistão e do Afeganistão. Se vocês continuarem interferindo no Oriente Médio, com as suas bases militares, trocando de governo, etc., a gente vai atacar vocês. Alguns pequenos, menores, não pequenos, né, mas menores atentados aconteceram. Explosão no metrô de Londres, eles fizeram isso. Nos Estados Unidos nunca, tá? Mas na Champs-Élysées, galera, também fizeram um atentado nos anos 90, Al-Qaeda, até que em 2001, com certeza, né, foi o maior ato deles aí. O atentado ao Pentágono e ao World Trade Center. Beleza. Os americanos estavam desesperados. Por quê? Cara, imagina que alguém faz um atentado no Brasil. Tá? Sei lá, semana que vem, faz um atentado no Brasil. Qual que vai ser a postura do governo brasileiro? A gente tem que responder. Por quê? A gente não pode deixar um grupo terrorista fazer um atentado no meu território. Tá, beleza. Vou imaginar a situação americana. Se fosse durante a Guerra Fria, quem me atacou? Ah, certeza, foi algum russo, né? A Rússia sempre é a culpada. Ou algum país aliado à União Soviética, um país socialista. Agora, quem me atacou? Logo depois, vem imagens do Osama Bin Laden assumindo a autoria do atentado. Ah, então eu sei, quem me atacou foi a Al-Qaeda. Beleza, vamos atacar a Al-Qaeda. Cadê a Al-Qaeda? Vocês percebem que a Al-Qaeda não é um país? Não é um território, galera, que está ali pequenininho, que a gente sabe onde atacar, a gente sabe onde... Se fosse a Rússia, beleza, a Rússia está paradona, existe ali. Al-Qaeda, onde está a Al-Qaeda? Sei lá onde está a Al-Qaeda, pode estar em vários lugares.
tem um pouquinho da Al-Qaeda no Afeganistão, tem um pouquinho da Al-Qaeda no Paquistão, existem células da Al-Qaeda espalhadas pela América, existem células da Al-Qaeda no Sudeste Asiático. Cara, a Al-Qaeda está espalhada pelo mundo. E agora, como que a gente vai atacar? Você percebe o desespero? Os caras nunca foram atacados dentro do seu próprio território. Pela primeira vez atacam com um ataque que é simbólico, o atentado ao posto militar americano, um atentado ao símbolo econômico americano e à organização política, porque teria um atentado à Casa Branca também, e eu não consigo nem atacar os caras, porque eu não sei onde eles estão. Na época, quem era presidente dos Estados Unidos era o Bush. E aí, o George W. Bush, ele vai criar a chamada doutrina Bush, também conhecido como a Guerra ao Terror. Guerra ao Terror. Fala aí, David, pode falar. Professor, qual que é a vertente religiosa da Al-Qaeda? Sunita. Sunita? Ah, tá. Sunita. Beleza. Vai colocar, ó. O Osama Bin Laden, cara, ele era um sunita. Eu acho que eu já até contei para vocês, né? Que na época eu tinha 11 anos, tá? Deixa eu ver aqui. Exatamente, né? Exatamente, Gi. O Al-Qaeda anunciou como se fosse uma resposta a todas as intervenções que eles fizeram, as trocas de governo, as ocupações militares, tá? A toda a interferência que faz no Oriente Médio. Eu, na época, eu tinha 11 anos, tá? Dizem que é uma memória coletiva errada, mas é uma memória coletiva que eu tenho, tá? Eu sempre estudei de manhã. De manhã, não, perdão, à tarde. Por quê, professor? Eu tenho um irmão que ele é 2 anos mais velho que eu, tá? Até hoje a gente é diferente em muitas coisas. Eu sou amigo dele, claro, né? Não é que eu não gosto dele e tal. Mas a gente é diferente em muitas coisas. E a gente brigava muito quando a gente era criança, muito mesmo. Então o que minha mãe fazia? Pra gente não ficar brigando sempre, ela colocava eu para estudar tarde e meu irmão estudava de manhã. Porque... Exatamente, Diego. É já pra entender, entendeu? É uma mensagem subliminar, exatamente. Minha mãe, ela fazia eu estudar tarde. Ah, você lembra? Eu também, eu lembro também. Uau, pela TV, exatamente. E aí, era o primeiro avião, ele caiu mais ou menos, galera, próximo assim de manhã, tá? Horário pela manhã. Dizem que estava passando a TV Globinho na época, tá? A TV Globinho, que era um programa que hoje, infelizmente, tá? Meus pêsames, foi substituído pela Fátima Bernardes, né? Com encontro e tal. E na época, galera, da TV Globinho, passavam uns desenhos muito loucos lá. Inclusive, um dos que eu mais gosto de todos, né? Que acho que não é desenho, anime, mas que é luto pela TV Globinho, exatamente. Que é o Dragon Ball. Dragon Ball, galera, eu aprendi a gostar pela TV Globinho. A primeira vez que eu vi Dragon Ball, eu tava na praia com meus pais, e aí, tipo, eu tava esperando pra ir e tal, a gente começou a ver Dragon Ball, e meu irmão falou assim, nossa, que desenho, né? Chama desenho. Que desenho legal e tal. Aí a gente começou a ver, aí virou, tipo, um vício, né, pra gente. Tá? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Exatamente, Samuel. E aí, era um episódio em que, pra quem assiste Dragon Ball sabe, né, que os títulos do episódio, eles dão spoiler do que vai acontecer no episódio. Tipo, o título do episódio é Freeza morre, Goku ganha do Freeza, não sei o que lá, tal. E aí, o episódio que tava pra acontecer era assim, Goku vira Super Saiyajin nível 3. Pela primeira vez, né, na TV brasileira. Então, tipo, ele tava assim, de encontro ali com o Majin Buu. E aí, ele falou assim, putz, Majin Buu, não vou conseguir te vencer. Então, veja essa transformação. Ele falou assim, esse aqui é o Super Saiyajin 1. Ele se transformou. Esse aqui é o Super Saiyajin 2. Ah, isso aí já tinha virado. E essa aqui é a famosa transformação do Super Saiyajin 3. Ele, daí falou, aí cortou. Galera, imagina eu, né? Mó fãzaço do negócio, cortou. E aí eu vejo na mídia que tava tendo um atentado. Cara, dane-se o atentado, né? Muito mais importante é a transformação do Goku Super Saiyajin 3. Com toda certeza, tá? Tô brincando. Justo no clímax, exatamente. E aí,
Cara, porque, eu lembro que daí depois, à tarde, né, eu só vi o primeiro. Vi assim, né, não vi, mas eu só fiquei sabendo do primeiro, depois eu fui pra escola, eu tinha 11 anos na época, né, fui pra escola, e aí só se falava nisso. Assim, meu Deus, vai ter uma guerra mundial, os Estados Unidos vai bombardear todo mundo. E foi nesse momento em que a imagem de muçulmanos pelo mundo começou a se deteriorar. Inclusive, eu contei para vocês já, a minha ex-vizinha chamava-se Amani, que era uma muçulmana, que me ensinou várias coisas sobre o islamismo. E que eu até falei para vocês também na aula passada, eu acho que ela queria me converter para o islamismo, vendo hoje, tá? Eu acho. Mas, eu fiquei com medo dela, de verdade. Eu fiquei com medo. Eu lembro exatamente da minha mãe, eu falando para minha mãe, porque a noção que a gente tinha, de tanto que a mídia passava, principalmente quem é criança, é que muçulmano era tudo terrorista, tá? Exatamente, concordo com você, David. E aí o que acontece? A casa que a gente tinha o meu quintal aqui, aí tinha o muro, e tem o quintal dela assim do outro lado, né? Era tipo divisão de muro assim por quintais. E aí tinha aqui a casa dela e aqui a minha casa. O que que eu pedi para minha mãe? Eu lembro exatamente. Falei assim, mãe, pelo amor de Deus, coloca algum teto, alguma redinha, alguma coisa no nosso quintal. Por quê? Porque a Mani vai querer bombardear a nossa casa. A noção que eu tinha era que eu tenho 30 anos, de 30. A noção que eu tinha era que muçulmano só atacava todo mundo. Muçulmano era tudo terrorista, que ia matar todo mundo, tá? E ela começou a sofrer insultos pela vizinhança, tá? A vizinhança não confia... Naquele momento, hoje ainda tem, né? Mas é um pouco menos, a conscientização melhorou um pouco. Mas na época, e ela ainda andava de véu, né? Tipo, era bem nítido que ela era muçulmana, ela começou a ser atacada, ela até se mudou da região, tá? Nunca mais se encontrei com a Mani. Exatamente, né, Luísa? Se você colocar uma redinha assim, com certeza, né? Você impede que uma bomba entre na sua casa. Tá? Exatamente, né, Klaus? Então, ó, a imagem dos muçulmanos acabou se deteriorando muito naquele momento, começaram a ser perseguidos, etc. E o Bush, ele precisava dar uma resposta. E aí ele vai criar essa guerra ao terror. Pera, tira um print que eu vou escrever mais na próxima luz aí, ó. Então, quem quiser copiar, acho que já copiaram já, né? Alguém tem dúvida até esse momento? Professor, Pode falar. a Al-Qaeda ela surgiu no Paquistão, né? Mas qual foi o alcance dela no Oriente Médio? Tipo, ela conseguiu crescer e se difundir no próprio Oriente Médio? Cresceu, sim. Ó, as principais, ele cresceu, começou no Paquistão, mas depois, na época do atentado, já tinham células, principalmente no Iraque, na Síria, no Paquistão e no Afeganistão. Eram os 4 países onde tinha, assim, onde exatamente tem não dá para saber, David. Tá? Até hoje não se sabe. Mas os países que foram confirmados com as principais organizações da Al-Qaeda é Síria, Iraque, Afeganistão e Paquistão. Mas ele tinha, tipo, um viés mais religioso, de espalhar religião, ou era só contra o Ocidente mesmo? Não, tinha um viés religioso sim. A ideia era formar um Estado religioso, tá? Por isso que eu falei, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, eles são muito parecidos mesmo. Só que o Estado Islâmico é uma vertente mais radical da Al-Qaeda. A Al-Qaeda não concorda com a forma de atentado que eles fazem, o que o Estado Islâmico faz, com sequestros, cortar o pescoço de todo mundo, eles não concordam com isso. Eles querem a instalação de um Estado fundamentalista, mas a partir, não do terror, mas sim a partir do voto, da conscientização das pessoas que moram na região. Tá bom? Então, Ana, então o sunita é mais radical? Não dá, na verdade, não tem como saber, Ana. Existem sunitas radicais, existem xiitas radicais, tá? Essa diferenciação que xiita é mais radical ou sunita é mais radical, ela não se confirma. A gente tem a noção, pelo senso comum, que xiitas são mais radicais. Mas é mentira também. A diferença de um sunita para um xiita não é o radicalismo. O sunita, ele não acredita que o Ali, que é o genro do Maomé, poderia continuar com a religião. Quando o Maomé morreu, ele não deixou um filho homem, ele só tinha uma filha. E com a concepção machista de religião que tinha à época, você não podia deixar uma mulher liderando uma religião.
Então, o genro do Maomé, que é o Ali, ele foi um cara... então pode deixar, que eu sou o novo líder da religião muçulmana, e quem acreditou que o genro do Maomé poderia ser um líder foi da vertente xiita. Quem falou, não, o genro do Maomé não tem nada a ver, não é da mesmo sangue, não tem a mesma vertente, enfim, esse cara não pode liderar. Quem vai ser as novas lideranças são os califas. Califas, eu faço como se fosse uma comparação, são os apóstolos, ou seja, os seguidores mais próximos do Maomé, continuaram com a religião. Esses são os sunitas. Então, a diferença entre xiita e sunita é que o xiita acredita que o genro do Maomé é o sucessor natural. Já os sunitas acreditam que os califas, os seguidores mais próximos do Maomé, que poderiam ser a sucessão natural da religião. Mas não tem, tipo, beleza, e quem é mais radical? Depende, você pega o Hezbollah. O Hezbollah hoje, que é um grupo do Líbano, é xiita e é considerado radical. O Estado Islâmico é sunita e é considerado radical. A verdade, Ana, é que, tipo, sunita e xiita não são radicais. O que são radicais são as pessoas que usam como justificativa um pano religioso, um fundo religioso, tá bom? Mas não tem a religião mais radical. É que nem eu falar, por exemplo, que todo cristão é radical. Por quê? Porque tem o IRA. O IRA é um grupo que, por exemplo, atua na Irlanda do Norte. Lembra que eu falei para vocês? Que é aquele grupo que pratica atentados em nome da religião católica. Eles são católicos. Posso falar aí? A Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan é um grupo que queima negro na cruz. Por quê? Porque são cristãos. Então, todo cristão é racista? Não dá para falar isso. Tá bom? Então, tira um print aí, quem quiser. O que foi, galera, essa guerra ao terror? A chamada doutrina Bush. O Bush foi lá e ele criou 2 eixos. O eixo do bem. E juro que foi esse nome, tá? Eu sei que parece coisa de criança de 2ª série, mas não é, tá? O eixo do bem e o eixo do mal. Ou seja, os Estados Unidos, segundo os seus interesses, tá? Ele dividiu os países em eixo do bem e em eixo do mal. Qual que é a ideia de país do eixo do bem? País do eixo do bem, segundo os Estados Unidos, são aqueles que, se tivessem alguma organização da Al-Qaeda, alguma célula terrorista, ou Osama Bin Laden quisesse se esconder, avisaria o Estado americano. E o eixo do mal? Quem faz parte do eixo do mal? São países que abrigariam ou não avisariam se tivesse células da Al-Qaeda. Tá bom? Então, os países do eixo do mal são aqueles clássicos. Iraque, Afeganistão, Síria, Irã, Cuba, Coreia do Norte. Claro, né, pessoal? Por que não a Coreia do Norte abrigaria as células da Al-Qaeda? Tem tudo a ver, claro, a Coreia do Norte com a Al-Qaeda, tá? Iraque, Afeganistão, Síria, Irã, Afeganistão, Iraque. São os principais países que fazem parte aí do eixo do mal. Seria a Rússia. A Rússia não, né? Colocar a Rússia no eixo do mal não dá. Pode falar, David. Professor, e o próprio Paquistão, que é a origem da Al-Qaeda? Por incrível que pareça, nessa época, o Paquistão ele já era considerado um país aliado dos Estados Unidos. A Al-Qaeda não era um grupo, não era o Paquistão em si, né? O Estado do Paquistão. Tanto que, por exemplo, Osama Bin Laden ele foi morto. Quer dizer, não sabemos, né? Várias teorias da conspiração aí dizem que ele está vivo ainda. Aonde que ele foi morto? No Paquistão, tá? Por quê? Porque o Estado do Paquistão é aliado dos Estados Unidos. Hoje, a Al-Qaeda, que é um grupo do Paquistão, não. Mas o Estado do Paquistão, sim, é aliado. Então, o Paquistão, na época, falou assim, pode vir aqui, pode procurar. Existem hoje bases militares americanas no Paquistão, tá? Então, não é considerado um país que faz parte do eixo do mal, não. E aí, qual que é a ideia dos Estados Unidos? Bom, eu não sei
sei quem me atacou. Quer dizer, eu sei que foi exatamente, né? Tá ali, ó. O Michael Jackson, o Osama, o Elvis Presley, tá lá também, né? E o Hitler também, tá? A ideia, pessoal, eu não sei quem me atacou. Como não tem um país físico para eu atacar, não tem ninguém para eu atacar diretamente, então eu vou dividir os países em quem é do bem e quem é do mal. Quem faz parte do eixo do mal, eu vou lá e ataco. Mais ou menos essa ideia. Eu não sei quem me atacou, eu vou atacar todo mundo que eu acho que possa ter me atacado. Mais ou menos essa ideia. Na época, vocês sabem que assim, as suspeitas que levantam são até meio engraçadas, né? Na época, teve um papo bem forte que o Osama Bin Laden estava escondido nas favelas do Rio de Janeiro. Porque ele tinha vindo para o Brasil e estava escondido nas favelas do Rio de Janeiro, tá? O Brasil, galera, até soltou uma nota oficial falando assim, olha, a gente já fez operações com o nosso exército, a gente é um país aliado aos americanos, então a gente promete que caso a gente tenha algum tipo de informação sobre Osama Bin Laden, Al-Qaeda aqui no Brasil, a gente vai fornecer ao Estado americano. Ou seja, o Brasil estava com medinho de uma interferência estrangeira. Tá certo, né? Acho que eu também teria se os Estados Unidos me considerassem como inimigo, tá bom? Por conta dessa guerra ao terror, a gente teve 2 intervenções diretas. Exatamente, é verdade. Eu não sei se vocês são da época do Cacete Planeta, tinha até uma musiquinha, assim, cadê Osama? Aonde anda aquele Osama? Era tipo um quadro que eles tinham do Cacete Planeta, como se o Osama Bin Laden vivesse nas favelas do Rio de Janeiro. Aí postava, tipo, ele comendo um churrasquinho, tocando um pagode, assim. Na época, o Cacete Planeta era bom, galera. Na época era legal. Em 2001 mesmo, os Estados Unidos invadem o Afeganistão. Serviço de inteligência americano descobre que existem células da Al-Qaeda no Afeganistão e invade o Afeganistão. Invadindo o Afeganistão, eles, galera, causam uma guerra civil. Uma guerra civil envolvendo principalmente um grupo chamado de Talibã. O Talibã, ele detém o poder político ainda hoje, tá? De grande parte do Afeganistão. E, aliás, vocês viram, galera, que esse ano, isso aqui pode ser um assunto importante, porque esse ano a gente teve o Trump, pela primeira vez, conversando com o Talibã. Ou seja, considerando o Talibã um grupo não terrorista, porque, em geral, os estados eles não conversam com grupos terroristas. Tá? É tipo uma premissa que eles têm. Não, você é um grupo terrorista, eu não falo com você. O Trump fez um acordo com o Talibã para retirar as tropas americanas do Afeganistão. Porque, olha isso, galera, até hoje, isso foi 2001, tá? Até hoje, existem tropas americanas no Afeganistão. Até hoje, tá bom? E ele estava fazendo uma conversa com o Talibã, ou seja, considerando o Talibã um grupo oficial mesmo, um participante do Estado do Talibã, para retirar as tropas americanas. O Talibã, esse sim, galera, é mais radical que a Al-Qaeda, tá? O Talibã, talvez alguns de vocês conheçam, justamente pela ativista que ganhou até o Nobel da Paz, a Malala. Talvez vocês conheçam a Malala, né? A Malala, galera, que era uma criança, né, uma garota, que ela queria somente estudar. Ela queria ter o direito de estudar e pela concepção machista, reacionária que existe do Talibã frente à religião muçulmana, frente a uma sociedade, o Talibã não considerava que meninas pudessem estudar ali na região. Ela tomou um tiro, a Malala, e quase foi morta justamente pelo direito que ela tinha de estudar. Então ela se tornou uma ativista mundo afora, lutando pelo direito das mulheres. A baita figura importante, a Malala. Quem perseguiu a Malala? O Talibã, tá? O Talibã é esse grupo que perseguiu a Malala. E os Estados Unidos, ele começa a querer ocupar o Afeganistão e tirar o Talibã da região. Em 2003, olha aqui o que vai acontecer de novo, ó. 2003, Estados Unidos invade o Iraque e retira o Saddam Hussein
do poder. Quando eu falo retira, acho que eu estou sendo até muito ameno com o que aconteceu, tá? Não é que ele retira. Ele mata em rede pública nacional. Tem até um vídeo, não pesquisem. Eu sei que eu falando isso, dá mais vontade de pesquisar, mas não pesquisem, tá? Tem um vídeo da morte do Saddam Hussein. Os Estados Unidos, galera, transmitiu aquilo via internet para o mundo inteiro. A morte do Saddam Hussein, em 2003. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, retirou o Saddam Hussein do poder e matou ele enforcado. Enforcado. Se você pesquisar no YouTube, não vai ter, claro, né? Porque, enfim, fere um pouco as políticas do YouTube, pelo menos acho que não vai ter. Mas se você pesquisar, galera, tipo, nos submundos aí da internet, né, em outros sites, você encontra a morte do Saddam Hussein. Não façam isso, tá? Porque é uma cena forte e vocês têm olhinhos frágeis para ver esse tipo de cena. Tô brincando, mas é meio... Assim, a imagem mesmo, como tava tudo escondidinho, né, e tava com pano na cabeça, tal, não é tão forte, tão forte. Mas não é assim, é tenso, né, ver esse tipo de coisa, tá bom? E retira o Saddam Hussein do poder. Talvez vocês se lembrem, lá no começo das nossas aulas, eu falei para vocês que os xiitas, eles são minoria no mundo, né, são minoria. Quais são os países onde os xiitas são maioria? Iraque, Irã e Bahrein. São os únicos países onde os xiitas são maioria. O Saddam Hussein, ele era sunita. Ou seja, estou falando para vocês que um sunita, e no Iraque, era um ditador de um país de maioria xiita. Quando o Saddam Hussein é tirado do poder, a consequência que a gente vai ter é uma guerra civil, novamente, envolvendo xiitas contra sunitas. Sendo que os xiitas, eles são a maioria do país. Os xiitas fazem um verdadeiro massacre contra os sunitas. E, segundo denúncias que ali aconteceram, apoiados pelo exército americano. Ou seja, o exército americano deu anuência para os xiitas controlarem o país e massacrarem os sunitas que moravam na região. Desses sunitas oprimidos, desses sunitas desolados, perderam o seu líder, perderam o seu ditador, né, que controlava o país, vai surgir uma dissidência mais radical, chamada de Estado Islâmico. O Estado Islâmico é uma dissidência da Al-Qaeda. Você está me falando então que o Estado Islâmico hoje só existe por conta da intervenção americana no Iraque? Sim, galera. Sim. Um dos responsáveis, não é o único, claro, né? Mas um dos responsáveis pela criação do Estado Islâmico foi justamente a guerra civil que oprimiu os sunitas. O responsável pela guerra civil foi a saída do Saddam Hussein do poder e a ocupação militar americana. Ou seja, os Estados Unidos, sim, pela intervenção americana que fizeram no Iraque, é um dos responsáveis pela criação do Estado Islâmico, que a gente vai discutir aí quando falar da guerra civil na Síria, tá? Ou seja, os Estados Unidos é o responsável pelo maior grupo terrorista que existe hoje no mundo, tá? Justamente pela intervenção no Iraque. Deixa eu ver se tem aqui. Beleza? Dúvidas, galera, até esse momento? Ok. Pode dar um print aí. Professor, Pode falar. eu não entendi muito bem essa guerra civil no Afeganistão. O que aconteceu? Eu me perdi nessa parte. Aqui? Porque Isso. assim, o Afeganistão, é difícil a gente entender um pouco a realidade deles, David, porque esses países mais pobres da Ásia, eles têm poderes muito divididos. É um único país, mas existem vários estados dentro daquele país. Existem vários poderes
Se a gente fosse comparar aqui no Brasil, seriam várias milícias, vai? Eles têm várias milícias que dominam partes do território. Os Estados Unidos invadiu, ele se aliou a alguns grupos mais tradicionais e quis tirar o Talibã, que era uma milícia mais fundamentalista, mais radical, mais extremista religiosa, do poder. Quando eles tiram o Talibã do poder, existiam pessoas que seguiam o Talibã. E aí começa uma guerra civil no país. Entre os apoiadores do Talibã, entre apoiadores dessa milícia mais religiosa, e a invasão americana e os outros grupos que tomavam conta do Afeganistão. Então, toda intervenção estrangeira, ainda mais a maneira como os Estados Unidos fazem, que é tirar o cara do poder, destituir, desorganizar o Estado que ali existe, ela traz consequências graves, David. E no caso foi a guerra civil. Tá bom? Então o Talibã já existia, já não foi originado a partir daí. O Talibã é a mesma história da Al-Qaeda. Quem financiou o Talibã foi os Estados Unidos. Só que lá durante a Guerra Fria. Só que o Talibã era no Afeganistão e a Al-Qaeda era no Paquistão. Mas os dois começaram e foram criados com uma forma de resistência ao socialismo soviético. Só que eles meio que usaram os Estados Unidos. Por quê? Porque não é que eles eram contra o socialismo. Eles são contra qualquer intervenção estrangeira. Tanto russa quanto americana. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Fala aí, Henrique. Professor, quando os Estados Unidos ele invadiu o Afeganistão, ele foi lá com o intuito de propositalmente desestabilizar o governo e tirar esse grupo, ou ele tinha alguma outro objetivo lá? Então, Henrique, você tem a justificativa oficial. A justificativa oficial americana era que eles queriam acabar com a Al-Qaeda. Então, o Afeganistão estava brigando as células da Al-Qaeda, eles precisavam invadir e tal. Não foi isso que eles fizeram, tá? Eles não encontraram nenhuma célula da Al-Qaeda. Não sei se procuraram errado, enfim, né, o que aconteceu. Mas a gente sabe que o Afeganistão era um dos principais rivais geopolíticos dos Estados Unidos, justamente também pela presença do Talibã. Então, coincidentemente, quando eles invadiram o Iraque, eles tiraram o Talibã do poder. Fica muito na cara, Henrique, que a justificativa para eles terem invadido não foi perseguir a Al-Qaeda nem nada. Era aproveitar da situação, da comoção que existia nos Estados Unidos contra os muçulmanos, contra o Oriente Médio, para interferir num país que era um rival geopolítico. Tá? Então, assim, sendo honesto, foi para tirar o Talibã do poder. A justificativa que eles utilizaram não foi essa, mas de verdade foi. Tá? Por exemplo, ó, no Iraque, porque mesmo que o Iraque faça parte do eixo do mal, você não pode interferir num país assim sem uma justificativa plausível. Qual foi a justificativa que os Estados Unidos deu na época? O Saddam Hussein usou armas químicas contra os curdos. Vocês lembram quem são os curdos, galera? A gente discute lá na nossa primeira aula de Oriente Médio. Os curdos, eles são a maior minoria do mundo. São de 25 a 30 milhões de pessoas que vivem como minoria na Turquia, no Iraque, na Síria, na Armênia, em toda aquela regiãozinha ali, tá? A justificativa oficial dos Estados Unidos para tirar eles, para invadir a região, foi que os curdos tinham sido atacados com armas químicas pelo Saddam Hussein. E a gente sabe que mesmo na guerra, mesmo nos conflitos, você tem algum tipo de ética. Então os Estados Unidos interviu para salvar os curdos. Galera, de verdade, os Estados Unidos nunca na vida se preocupou com os curdos. Dane-se os curdos. Estão sofrendo na Turquia. Aliás, eles são amigos da Turquia. E a Turquia é o país que mais oprime os curdos de todos, tá? Que segrega, mata, enfim. Tem até grupos ali terroristas, curdos, na Turquia. Pelo tanto que os caras sofrem na mão dos turcos. Eles nunca se preocuparam com os curdos. Vocês acham realmente que a intervenção no Iraque foi para defender os curdos? Não foi nada, tá? E, aliás, eles justificaram a intervenção falando que o Saddam Hussein tinha usado armas químicas. Nunca foi provado nada, nem uma imagenzinha de arma química sendo utilizada pelo Saddam Hussein contra os curdos. Então, suspeita-se, e de novo, né, a gente fala suspeita-se porque não tem confirmação e tal, que tenha sido uma invenção americana só para interferir no Iraque, que também é um país liderado pelo Saddam Hussein, que era um baita rival geopolítico dos americanos. Tá, então, os Estados Unidos é mestre em fazer isso. Exatamente, né? O lance do Iraque tem uma pegada pessoal com a família Bush. Tipo, no Kuwait foi o Bush pai, já no Iraque, exatamente, né? Exatamente. Fala aí, David, pode falar.
Professor, não sei se é melhor agora ou depois, mas você poderia explicar melhor o conceito de terrorismo? Para mim é muito abstrato, sabe? Tipo, o que é considerado terrorismo, o que não é, quem tá certo, quem tá errado. É muito Beleza, abstrato. vou. Uhum, A última aula do nosso curso, David, é a aula sobre terrorismo, tá? Então, daí eu vou uhum, falar com mais calma lá, falar quais são os principais grupos terroristas, mas já uhum. explicando, tá? Terrorismo, David, é quando você prega terror a alguém ou a um Estado. É uma forma de você conseguir manipular alguém para os seus interesses. Então, a gente pega, por exemplo, a gente vai pegar um atentado terrorista que aconteceu. Vamos pegar o das Torres Gêmeas mesmo, tá? Foi um atentado terrorista? Claro que foi. Você pregou terror a um Estado e a uma população. As pessoas tinham medo de sair nas ruas. As pessoas não frequentavam mais lugares públicos. Por quê? Vai que tem outro atentado. E aí você percebe que empresas, elas ficam, o comércio fica menos movimentado, as pessoas vão menos para cinema, as pessoas passeiam menos nos lugares tradicionais, nos pontos turísticos, porque esses lugares podem ser alvos de futuros ataques. Então você está causando terror ao Estado. É como se fosse uma forma de. Por isso que eu falo que tem que ser uma coisa simbólica. É como se fosse uma forma de você convencer um outro país a entender o seu lado, baseado em causar preocupação em outro país, para causar preocupação na população. Só que esse conceito, David, ele muda muito de acordo com quem está falando. Por quê? Por exemplo, a gente pega aqui o Al-Qaeda. Ela fez um atentado. É um grupo terrorista? Sim, eu considero que sim, galera. Causou terror ao Estado americano. E os Estados Unidos? Pode ser considerado um grupo terrorista também? Sim. Professor, como assim? Os Estados Unidos é um grupo terrorista? Os caras não foram lá. Interferiram no Iraque, causaram uma guerra civil. Interferiram no Afeganistão, causaram uma guerra civil. Na Líbia, mais recentemente, com a Muammar Gaddafi, durante a Primavera Árabe, causaram outra guerra civil. Hoje é um país que tem uma divisão gigantesca e até ditadura militar existe no local. É um grupo terrorista. Está pregando terror a um Estado. Tá? Então, David, a definição de terrorismo é quando você tem um grupo ou país que prega terror ao Estado, que quer convencer com base em amedrontar a população, tá? Só que muda muito de acordo com a face. Por exemplo, a gente vai falar depois, né? Vai começar a questão palestina. Eu vou falar para vocês do Hezbollah. Hezbollah é um grupo terrorista? Depende para quem você perguntar. Se você perguntar no Líbano, ainda mais hoje, que é um país que também está com uma gravíssima crise econômica, etc., o Líbano é um partido de esquerda. É um partido hoje. E, aliás, é o terceiro maior partido que existe no Líbano. É o Hezbollah. É um grupo terrorista? Para a população, não. Pergunta para Israel. Israel considera o Hezbollah como um país, como um grupo terrorista. Então depende muito, David, para quem você está falando. É o conceito que depende muito da onde você está enxergando. Se você perguntar para o Iraque e para o Afeganistão, os Estados Unidos é terrorista. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Cara, eu vou. Mais alguma dúvida aqui até. É importante que vocês entendam da onde surgiu o Estado Islâmico, porque agora a gente vai começar com a questão palestina, que vai demorar mais umas 2 aulinhas, vai? É longo o negócio, mas é muito interessante. É uma das aulas que eu mais gosto, confesso. Tá? Aliás, o Oriente Médio é um dos meus temas preferidos, eu acho muito legal. Tem muito nomezinho, mas é muito legal essa parte geopolítica. Tá? Que a gente vai falar sobre a questão palestina, e depois eu vou falar sobre o Estado Islâmico com vocês de novo, porque eu vou ter que falar sobre a guerra civil na Síria, e o Estado Islâmico, ele começa no Iraque, mas ele se espalha nos anos 2000 para a Síria. Quando começa a guerra civil na Síria em 2011, aí que o Estado Islâmico ganha força mesmo. Mas ele surge no Iraque, com uma dissidência radical da Al-Qaeda. Ô, professor, perdão, rapidinho. Você vai comentar sobre, tipo, o que aconteceu com o petróleo, né, nessas guerras civis? Ou teve alguma alteração significante? Teve. Eu vou mostrar para vocês um gráfico, David, para vocês Ah, verem a tá. variação dos preços do petróleo, tá? Beleza, Posso apagar a luz beleza. aqui? Posso? Tá. Quero te mostrar para vocês, ó.
Espera só um pouquinho, rapidão, que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Calma aí. Calma aí. Fecha minha tela. Olha esse gráfico, galera, como ele conta uma história pra gente, ó. Vocês estão enxergando aí, né? Percebam como a gente tem, ele está colocando aí de 1970 até 2017, né? Percebam, galera, como ele conta a história do Oriente Médio para a gente também. Aqui é a variação do preço do petróleo, um barril de petróleo, tá? Então você tinha aqui, ó, de janeiro de 70, beleza? Aí, 1973, ele coloca OPEC, OPEC é o OPEP, né? Embargo. Ou seja, por conta da guerra do Yom Kippur, uma guerra envolvendo Palestina e Israel, a OPEP vai lá e nacionaliza as reservas de petróleo. Isso causa, galera, um aumento exponencial no preço. Perceba, num período curtíssimo de tempo. Aí vai indo, vai 1979, segunda crise do petróleo. A 1979 é a guerra entre Irã e Iraque que acontece, tá bom? E vai durar bastante tempo, né? Essa guerra tal. Vocês percebem que depois o preço do petróleo ele tem uma crise novamente. Aliás, o preço do petróleo ele tem uma queda. Por quê? Cara, porque o mundo ele começa a procurar reservas. Claro, não posso ficar dependendo somente do Oriente Médio. Os caras são doidão. Olha o que acontece quando eles brigam. E começam outras fontes de energia a ganhar importância também. Por exemplo, aqui no Brasil, o programa Proálcool, ele começa a se destacar. O Brasil começa a usar etanol no lugar de gasolina e outros países também tentaram fazer a mesma coisa. Em 1990, ele coloca ali, né, o Iraque invadindo o Kuwait, dá mais um pico, então percebo mais uma intervenção, aí baixa o preço novamente, né? A OPEP sempre interferindo, sempre definindo o preço. Aí nos anos 2000, vocês percebem, galera, que nos anos 2000 aumenta muito o preço do petróleo. Por que será que aumenta tanto o preço do petróleo assim nos anos 2000? Culpa principalmente dos países emergentes. E quando eu cito países emergentes, entendam, principalmente China. China, o petróleo é uma commodity. Portanto, a variação do preço do petróleo, ela se dá principalmente, cara, por conta da demanda que existe. A China nos anos 2000, mas também Brasil, Rússia, Índia, Turquia, outros países emergentes, eles começam a melhorar muito a sua condição econômica. E aí eles começam a produzir demais. Produzindo demais, eles consomem muita energia, consomem muito petróleo. Então o petróleo dá uma disparada, até que em 2008 a gente tem a crise financeira nos Estados Unidos. Percebe como tem uma queda ali do preço do petróleo? Professor, por que caiu tanto? Porque a demanda caiu. Então percebam que a variação do preço do petróleo, ela sempre tem a ver, galera, com duas coisas. Crises do Oriente Médio e economia. Se a economia também está bem, os países consomem mais, e aí os países consumindo mais, naturalmente você vai ter um aumento do preço, porque está demandando mais petróleo. Então tem um aumento do preço. Se a economia está mal no mundo, naturalmente o preço do petróleo desaba. Crises fazem também com que dispare o preço do petróleo. Beleza? Então, pessoal, não precisa ficar decorando esse gráfico, né? Claro que não. É só para vocês perceberem como a demanda e a oferta e como crises do Oriente Médio interferem na participação. Ok? Alguma dúvida aí, galera? Não? Então tá. Bom, a gente ainda tem uns 10 minutinhos, né? Não vou desperdiçar esses 10 minutinhos. Vamos começar então o nosso próximo tema. Que é um tema, galera, velho. Que é um tema polêmico. Polêmica. Que é a questão palestina, tá?
talvez, quando a gente pensa no Oriente Médio, o primeiro conflito que vem na nossa cabeça é justamente entre árabes e judeus, muçulmanos e judeus. A questão palestina, ó, vou até mostrar um mapinha aqui para vocês. Nós temos aqui, ó, Oriente Médio, beleza? Tá? Eu poderia usar os 10 mil para fazer umas bombas, né? Ensinar vocês a fazerem bomba e tal, pode ser. Galera, aqui, ó, a gente tem o Oriente Médio, tá? Da Turquia até o Irã, passando aqui por toda a Península Arábica. A questão palestina envolve tudo isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui pequenininho, tô brincando, tá, com tudo. Esse pedacinho pequenininho, que pega Israel, Cisjordânia e faixa de Gaza, que de tão pequenininho nem dá pra ver no mapa. Vou até colocar mais pertinho aqui pra vocês, ó. Israel, que é esse marronzinho, Cisjordânia, que é esse que tá com uma corzinha um pouco mais clara, e a faixa de Gaza que tá embaixo do L de Israel, tá? Toda essa região aqui, ó, os três juntos, Israel, Cisjordânia e faixa de Gaza, é a região que a gente conhece como Palestina. Palestina. Ah, professor, aí que é a Palestina? Sim. A grande mudança que aconteceu esse ano, não sei se vocês acompanharam, deixa eu ajeitar aqui, não sei se vocês acompanharam, é que o Google tirou Palestina do mapa agora, né? A gente não pode esquecer que o Google é uma empresa americana e os americanos, principalmente os republicanos do Trump, têm um carinho, digamos assim, vai, para amenizar um pouco, tem um carinho maior pelos israelenses. Então eles tiraram a Palestina do mapa. Não existe mais Palestina no Google Maps, se você procurar hoje, tá? Essa disputa, então, pela Palestina vai envolver dois grupos. É uma disputa entre hebreus e árabes. Mas entendam, pessoal, que árabes... Deixa eu ver aqui, rapidão. Sim, é verdade. Verdade, Samuel. É uma disputa entre hebreus e árabes. Só que entendam que árabes... Imagina, árabe é um grupo muito grande, né? Então tem árabe em todo lugar. Por exemplo, o Iraque, quem mora no Iraque é árabe. Quem mora na Síria é árabe, a grande maioria, pelo menos. Quem mora na Arábia Saudita é árabe. Então são árabes que, geralmente, a mídia e a prova vai colocar para vocês como árabes palestinos. Então, ao longo da aula, quando eu falar para vocês os palestinos, entendam que eu estou falando dos árabes, tá? Os árabes que vivem ali, os árabes palestinos. Em geral, os hebreus são judeus, enquanto os árabes palestinos seguem o islamismo. Então, é uma briga que existe entre judeus e muçulmanos, entre palestinos e hebreus, árabes e hebreus. Tá bom? Essa mistura aí que acontece. Beleza. Por que eles brigam? Eles brigam pelo direito à Palestina. Por quê? A principal motivação dos judeus, dos hebreus, porque eles alegam que tem que ser deles, é uma motivação histórico-religiosa. Se você pegar o Torá, a Bíblia, o Velho Testamento, vai estar escrito que os hebreus são o povo prometido, o povo escolhido por Deus. O povo escolhido para ocupar a terra prometida, Jerusalém, a terra onde jorra leite e mel. Os hebreus são um povo escolhido por Deus. Está na Bíblia, está no Torá. Isso aí. Tá bom? Os árabes muçulmanos falam, dane-se, nem acredito no Torá. Então eles têm uma motivação mais histórico-territorial. O hebreu, o judeu. Até entendo. Vocês sofreram muito ao longo da história, né? E de fato sofreram. A gente vai ver isso nas aulas, tá? Na semana que vem. Sofreram muito, né? Com tudo o que aconteceu e tal. Mas eu ocupo a Palestina durante séculos.
Durante séculos a Palestina foi ocupada. E vocês estão querendo me falar agora que por conta da religião que vocês têm, eu não posso morar aqui? Eu vou ter que abandonar o território que eu estou há séculos, desde 67 depois de Cristo, porque o seu livro sagrado diz que é assim? Não dá, tá? Então, isso vai ser o princípio da disputa, o princípio entre a briga de judeus e muçulmanos. Tá? Ao longo da aula, né, da semana que vem, eu vou traçar todo um panorama histórico, como que começou, tal, e aí vai ficar um pouco mais claro para a gente conseguir entender, tá? Eu não quero, galera, deixa eu ver, calma aí. Eu não quero começar essa aula com vocês e dar 5 minutinhos e ter que começar depois semana que vem de novo, retomar todo o conteúdo. Então vamos deixar assim por enquanto, tá? E aí na semana que vem eu traço para vocês todo o panorama histórico do conflito. Senão eu vou ter que cortar no meio, só 5 minutinhos, não vai dar certo. Beleza? Então, galera, tira um print aí, tá? Ou pelo menos se inscreve no caderno. E é isso aí. Até terça-feira pela manhã. Beijos, abraços e tchau, galera. Bom final de semana aí pra vocês. Ô, professor, Valeu, prof. Valeu, tchau, tchau. Pode falar, David. professor, você poderia falar, não sei se você vai comentar ainda, mas tipo, sobre os cursos hídricos do Oriente Médio, tipo o Rio Tigre, Eufrates, a importância, você vai falar ainda? Vou falar. A Tá. última parte eu vou falar Beleza. sobre os aspectos naturais, tá? Vou falar sobre a Mesopotâmia, sobre o Rio Jordão, vou falar sobre eles. Prometo, David. Tá. Beleza, Tá bom? beleza. Valeu, professor. Perdão. Tá bom. Imagina. Não, tá Até certo. semana que vem, então. Uhum. Tchau, tchau.